O que eu trago aqui um outro ponto, que a gente fala muito de líder, muito não sei o quê, mas ambiente de trabalho tem de tudo, né? E tem até aqueles trabalhos manuais, até aquelas pessoas que têm que cumprir horário, porque tem um fluxo, né? Então, assim, às vezes a pessoa tá chateada porque às vezes não consegue evoluir, ou porque tá com uma dor de cabeça e não consegue tal, e às vezes ela tem que estar ali porque a empresa obriga, tal, tal. Mas aí eu paro e penso, tem que estar ali? Tem que estar assim, daquele jeito, né? Às vezes não pode conversar, olha, ontem eu fiz um pouco mais de horas, hoje que eu não tô bem e tal, né? Então, assim, eu acho que hoje o ambiente de trabalho é um ambiente que pode ser muito, muito mais unido do que às vezes visto do tipo hierarquizado, do tipo um chefe mandão que você tá lá embaixo, você tem que fazer isso ou cumprir. Não, o chefe tem que ser líder, tem que ouvir desde o seu gerente até as pessoas que estão lá na mão, com a mão na massa, né? A empresa, desde tudo, né? Pequena, média, grande, depende de toda a equipe que trabalha, porque a empresa é um negócio que não é palpável, né? Ela não existe se não for feita por pessoas. Então, a gente tem que cuidar das pessoas que estão na nossa empresa, no nosso time, no nosso... Enfim, acredito muito isso. Mas só vai ser possível construir isso se eu falar que aquilo está me incomodando, se eu falar que aquilo é importante para mim. Porque às vezes a gente acha que o outro sabe, mas nós não demos oportunidade para isso, né? Então, um exemplo simples foi, uma vez tive uma amiga que ela todo dia ficava horas no trânsito, e não colocava isso para o chefe. Sendo que depois, colocando, foi possível entrar antes, sair antes. Então, ela remanejou o horário, cumpriu as X horas que tinha que cumprir no dia, mas remanejou de uma forma que ela não pegava o trânsito, conseguia pegar a filha. E assim, ficou muito melhor para ela e não impactou ao ponto do chefe ter falado, não é possível. Não, sentaram, conversaram e encontraram uma solução. Então, acho que dar oportunidade para pensar em outras opções é o que enriquece as relações. E na mediação de conflitos nós falamos muito disso, né? Aquele brainstorming, é aquele momento de pensar o que pode ser feito para resolver essa situação. Sentar na mesa com a outra pessoa e pensar em várias formas, porque dali pode surgir uma outra e que, opa, perfeito, vamos testar? Vamos ver se funciona? E aí você pode propor, vamos testar por um mês e ver se funciona para você e para mim? Se não funcionar, a gente vai reajustando. E aí a gente dá a oportunidade, não fica aquela coisa, é isso ou não é isso, é sim ou não. É certo ou errado. E aí não dá oportunidade para resolver aquela situação, né? Mas esse é o mundo ideal, né, Lê? Por isso que eu falo que eu acho que uma das grandes soluções é treinamento de líderes, porque muitas pessoas têm medo de chegar e expor as suas necessidades ou suas opções para o seu chefe, para o seu líder, porque ele pode virar e falar, tá bom, não tá satisfeito, vai embora, acho outro no seu lugar. E você tem conta para pagar, e você tem comida para comprar. Então, assim, se você tem um líder que sabe fazer isso, que sabe entender a necessidade, que, né, e que não pensa só daquela pessoa como uma máquina, né, como entende que aquilo é um ser humano, tem emoções e às vezes precisa de algumas coisas, não é uma máquina que tem que só produzir. Então, eu acho que aí está o caminho de muitas coisas que podem ser resolvidas, porque se você tem um líder que sabe comunicar, que sabe entender, e se você tem as pessoas, os colaboradores que conseguem expressar, entender um conflito que está ali, por exemplo, é o melhor dos mundos, né? Então, assim, como a gente muda isso? Eu acredito que é muito assim. Então, é lindo a gente falar, e eu sinto isso, que eu, por exemplo, no meu ambiente atual, que eu tô de trabalho, no tal, eu tenho muita liberdade para isso, para expressar minhas necessidades, meus sentimentos tal, e adequar de acordo. Mas eu sei que tem realidades que não são assim, que tem gente que tem medo de chegar para o chefe e falar, nossa, não tô bem, preciso ir embora mais cedo. Porque ele fala, então você não produziu? Tchau, amanhã você não precisa vir. E aí como que você faz? E aquilo às vezes vai causando um conflito interno que acaba gerando né? Então, ter uma equipe liderada por alguém que tá, eu acho, ciente dessa nova atualidade, dessa nova realidade de trabalho, é o caminho, assim. Com certeza, mas ao mesmo tempo também coloco aqui como para instigar mesmo, né? Às vezes nós Lógico. esperamos do outro, esperamos da equipe, Sim. quando nós podemos ser esse veículo, como nós Também. podemos ser essa mudança. É claro que não existe o mundo perfeito, nós temos muitos desafios, temos pessoas que vão bater a perna e falar que não dá para aquele caminho, nem construindo em conjunto. Sim, são contextos, mas eu acredito que quando nós começamos com aqueles pequenos
passos, aqueles pequenos detalhes que você comentou aqui no decorrer do nosso bate-papo, Ale, fazem a diferença. Fazem a Exato. diferença até na forma como nós lidamos com aquela situação que nós não podemos mudar. Porque eu não posso mudar o outro, mas eu posso mudar a forma como eu reajo àquela situação. Eu posso mudar a forma como eu chego em casa depois de um dia de trabalho. E isso tudo, a gente busca uma forma de tentar amenizar aquilo que para nós é muito desafiador. Então, ok, eu tenho vou dar um exemplo, né? As férias daquela empresa são sempre Natal e Ano Novo. Eu queria tirar em outra época. Mas é fixo, não posso, não tenho o que fazer. Ok, então eu vou tentar com a minha família pensar em outras formas de aproveitar aquele momento. Então, é um exemplo que se a gente não pode mudar a situação, a gente pode tentar adaptar aquela situação dentro do nosso contexto. Então, assim, tem um mundo de opções. É claro que a gente está longe de falar que existe um mundo ideal, não temos muitos desafios, temos pessoas e pessoas, mas nós podemos começar com pequenos atos dentro da nossa realidade e isso vai sim impactar no outro. E de forma direta ou indireta, né? Ou em nós mesmos, que é algo riquíssimo, que é o que a gente realmente tem controle e pode mudar, né? A gente pode sempre estar evoluindo e a gente acaba virando um exemplo, né? E as pessoas acabam, nossa, por que eu não pensei em não agir igual a ela? E aí acaba até chamando a atenção das pessoas aos nossos redores, né? Que tipo, falam, nossa, realmente eu devia ter pensado desse jeito. E começa a criar, de repente, modelos, exemplos a serem seguidos capazes de mudar essa realidade. Eu acredito nisso que você falou, sim.